Sejam todos bem-vindos ao sexto podcast Goleiro Total. Hoje, nada mais, nada menos, João Gabriel, treinador de goleiro do Borneo, na Indonésia, né? Equipe da primeira divisão. O João que tem experiência lá no Brasil também, trabalhou no Tupinambás, trabalhou no Floresta, trabalhou também no América Mineiro e hoje se encontra na Indonésia, na primeira divisão, trabalhando com o Nadeu, que é o goleiro da seleção da Indonésia. Então estamos aqui hoje para bater mais um bate-papo, né? Falar sobre a cultura na Indonésia, falar da transição do João, né? Do Brasil para a Indonésia e todas as coisas boas e as dificuldades, né? Que não é só morango ao leite, né, Felipe? Tá Essa vida certo. internacional, quem tá de fora aí, tá no Instagram, vê só as fotos lá do João, passeando em Bali, indo para Tailândia, acha que é fácil, né? Mas o dia a dia é difícil. Hoje também a gente É, tá com a presença do Gabriel, goleiro aí do América, né? Jogou lá na Copinha, né? Com o Ibrachina, tá aí prestigiando a gente também. Felipe, bom dia aí. Boa noite, João. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês gostem de mais um bate-papo aí. bom dia, bom dia. Agradecer ao João pela disponibilidade do tempo dele, sim. Grande parceiro, amigo aí de longa data. Então é uma satisfação, uma honra te receber aqui, João. E, e agradecer também a todos que enviaram lá no Instagram perguntas, curtiram e tá acompanhando a gente também. Obrigado a todos aí. Boa noite, Fred. Boa noite, Felipe. É uma honra muito grande estar participando aqui desse projeto de vocês, né? O Fred, eu conheço a longa data. O Fred me ajudou muito a ir para o América Mineiro, para trabalhar em Belo Horizonte. Foi um período onde eu evolui muito como profissional. O Felipe lá atrás, o Felipe tinha acabado de aposentar como goleiro, estava estudando ser treinador de goleiro lá no projeto da UFJF, através do Luiz Carlos Laudioso. O Felipe foi lá Visão. assistir uns treinos lá e ver umas mentiras que a gente fazia lá na época, lá, né, Felipe? Mas muito obrigado pelo convite e espero poder contribuir com vocês. Show de bola. Vamos começar aqui. João, como que você define assim sua filosofia de trabalho, sua metodologia assim no treinamento de goleiro, né? Quais são os critérios assim seus que você usa no dia a dia? Fred, quando a gente fala a respeito de metodologia, eu acho que eu, o João lá de trás, né? O João que começou como treinador de goleiro, é um João que vem se modificando ao longo do tempo, através das experiências, das vivências que, que venho tendo. A respeito da metodologia hoje, aqui no Bornel, tá? Eu utilizo basicamente o entendimento sobre como é o goleiro inserido dentro desse contexto de jogo, dentro desse caos que o jogo é. Então, eu me considero, né, se tivesse que denominar uma metodologia, eu usaria muito essa metodologia global, sistêmica, como a gente vê algumas pessoas na literatura comentando de diversas formas também sobre sistemas complexos. Então, eu entendo o goleiro como uma complexidade dentro do jogo, né, e tudo que ele está inserido. E aí a gente vai inserindo ele e as ações dele dentro de tudo e tentando desenvolver esse potencial dele. Hoje em dia eles usam aí o treino ecológico, agora tem uma nomenclatura nova. É o treino ecológico lá do nosso amigo lá da Premier League, né? Agora tá, os artigos agora é todo voltado ao treino ecológico. Que Ô beleza. Fred, sobre essa questão de metodologia, como eu disse, cara, lá atrás eu tenho como base, e isso eu vou levar, acho que para toda a vida, né, a escola brasileira, né? Que é uma escola fundamentada e é uma escola de grandes resultados, né? Dentro do cenário mundial, a gente pode observar o desenvolvimento e o desenvolvimento e a qualidade que os nossos goleiros vêm tendo desde esse projeto lá que começou a ser estruturado no Brasil, né? Então, assim, eu trago isso, mas eu acabo que eu coloco as minhas características, né, e as vivências que vivi, né, seja através de conversa com o Marcão, né, o Marcos Contígio. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de acompanhar 3 dias lá no Valladolid, no Levante. Então eu pude observar essas diferenças, e aí eu começo a entender de que existem diferenças desse processo de treinamento do goleiro, e aí a gente vai trazendo um pouco de como a gente vê o jogo, né? De como a gente vê. Mas o ecológico eu nunca fiz, não.
muito bom, João. E dentro dessa conversa que a gente está falando, você dentro do seu microciclo semanal, né, a gente sabe que cada semana pode mudar um pouco o contexto, né? Você especifica. Vamos falar um pouco da sua última semana. Teve clássico lá, a gente sabe, eu acompanho assim um pouco também, sabe? Gosto de ver diferentes ligas, como você é um amigo também, eu acompanho um pouco dessa liga da Indonésia. Como você estrutura dentro da sua semana de treino e se você prioriza alguma capacidade, se é mais talvez a capacidade técnica do goleiro, né? Capacidade coordenativa, ou mais a tomada de decisão porque antes de um jogo decisivo, assim como você teve essa semana, você prioriza mais essa tomada de decisão e enfoca mais os treinos dentro dessa tomada de decisão, ou não é algumas ações mais isoladas? Como você estrutura isso? Como pode colocar o exemplo dessa última semana sua? Ô Felipe, sobre microciclo, e principalmente tratando já desse período competitivo, essa última semana nossa foi uma semana peculiar dentro do calendário da Indonésia, porque foi uma semana, está sendo um mês, né, em virtude do Ramadã e das coisas, está sendo um mês onde a gente está tendo uma demanda muito grande de jogos, né? Uhum. Porque é característica, tem o Ramadã e pós-Ramadã tem o Indufit, que é o período deles onde eles é como se fosse a quaresma, né, dentro do, Uhum. do contexto brasileiro, mas é o período em que eles vão visitar a família e tudo, então eles jogam toda a carga de jogos de 2 meses para um mês. Então a gente está tendo jogo, dois, três jogos, dependendo, né, da semana. Essa semana mesmo nós vamos ter 3 jogos. Então é uma semana peculiar dentro do cenário da Indonésia. Mas eu particularmente, Felipe, desde que começou a competição, eu tenho voltado única e exclusivamente para tomar de decisão, sabe? Porque eu acredito que o restante a gente consegue desenvolver dentro dessa minha situação que o jogo está me pedindo. Então, é óbvio que existem momentos e exercícios que eu possa fazer com entendimento, talvez de uma demanda física, talvez de uma demanda psicológica, mas eu tento colocar realmente dentro daquele exercício tudo que o jogo pode gerar para a gente. Então, pensando em uma semana assim, Felipe, eu gosto sempre de usar os 2 primeiros dias para a gente fazer exercícios voltados ao jogo passado, né? Algum conteúdo que eu possa desenvolver em relação ao jogo passado. E aí, nos outros dias, eu já incessantemente eu fico assistindo vídeos em relação ao adversário e como ele pode nos atacar e como a gente pode também gerar dano nele, né? Então, eu busco dentro dessa semana dividir dessa forma, sabe? O que a gente precisa desenvolver, que foi apresentado no jogo passado, que possa ser importante, e o que vai ser apresentado, né? A gente fica brincando de futurologia e tentando colocar o que pode vir a acontecer, né? Aí, assim, Felipe, aqui, infelizmente, a gente apresenta só um analista e aí é uma demanda muito grande para ele, né? E então eu realmente eu fico assistindo vídeos do adversário, eu tenho acompanhado diversos jogos da liga mesmo, todo jogo que passa eu tenho tentado assistir para que eu comece a conhecer cada vez mais a liga, mais os jogadores, como a equipe ataca, como ela defende, o que que a gente pode fazer em cima disso. E, e a aceitação muito boa, o desenvolvimento dos meninos tem sido bastante proveitoso. E tá dando certo. Até agora tá dando certo. É isso aí, tem que assistir a liga, né? Tentar entender melhor, né? O estilo de jogo, né? Das equipes para poder estar adaptando aí no seu dia a dia, né? A gente conversou com vários outros profissionais aqui, mais voltado para a base. No caso do Bruno, por exemplo, no Chicago Fire, que ele tinha que adaptar a sessão de treino dele por causa da idade, né? Tinha dois grupos de goleiro. O Gustavo também, a mesma questão, tinha goleiro sub-10, sub-3 jogando junto. No seu caso, no âmbito mais profissional que você tem um goleiro da seleção principal, que é o titular da seleção principal, se não me engano, ele é até o capitão, não é? Como Então, da tem seleção, ele é capitão do Bonel, da do seleção. Bornel, tá, da seleção, não, do capitão do Bornel e titular da seleção da Indonésia. Né, vamos aqui também dar os créditos para os treinadores de goleiro também brasileiros que já trabalharam com ele antes, né? Que é o caso do, acho que o Luizinho, o Marcelo chegou a trabalhar com ele também? Marcelo Não, Pires, o Marcelo trabalhou com ele no Bali. Trabalhou com no ele no Bari. Bali.
Show de bola. Então, assim, já vem com uma bagagem, né? Acho que facilitou um pouco o seu trabalho em questão de entendimento de Muito. estilo de treino, algumas coisas parecidas, né? Mas acredito que o seu terceiro, quarto goleiro ali tem características diferentes dele, né? Pelo perfil corporal e qualidade técnica. Como que você faz para adaptar ali, né? O seu treino para cada estilo de goleiro que você tem aí no âmbito profissional, né? Não sei quantos goleiros você tem, você pode, né, explicar para a gente também. Nós trabalhamos com 4 goleiros hoje, tá? Certo. E a gente tem o Nadeu, que é goleiro da seleção nacional. A gente tem o Trisna, que já foi convocado algumas vezes para a seleção nacional, desde a seleção de base até a seleção profissional. Inclusive, até hoje eu estava vendo, até tirou uma foto com o Dibu Martins. Ele gosta muito do Dibu Martins e sempre comenta comigo sobre goleiros brasileiros também. Eles gostam muito do Everton aqui, eles gostam demais do Everton aqui. E o Nadeu fica brincando às vezes no treino, às vezes comentando assim, ele, Everton, 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 sabe? Então, assim, eles gostam muito, eles acompanham também, né? Isso a gente também tem que dar crédito também lá na escola do treinamento de goleiro, mas também dá muito crédito aos nossos goleiros, olha, o Alisson, o Edson, o Dida, que abriram portas, né? Rogério César, que abriram portas para que o goleiro brasileiro fosse visto diferente no mundo. E sobre essa característica individual, ô Fred, eu tenho a certeza de que a mesma atividade nunca vai ser compreendida igual por diversas pessoas, né? A gente tem até, eu estudei até alguns conteúdos sobre comunicação e como ela é transmitida, né? Para outras pessoas. Tem um autor, né, um autor russo, eu não vou saber falar sobre o nome dele, mas o primeiro nome dele eu posso falar, que é o Paul, e ele e ele falava muito sobre, às vezes a comunicação, ela é o que a outra pessoa entende, né? Não é aquilo que só você fala. Então, eu sei que a mesma atividade ela vai ser entendida de formas diferentes pelas, como você mesmo disse, eu tenho 4 goleiros. Um trabalhou já com a escola brasileira, teve contato direto. Os outros 3 não tiveram. Então, quando eu mesmo, quando eu estou dando atividade, eu consigo perceber neles diferenças de absorção do conteúdo, sabe? E aí, quando eu falo de características individuais, eu gosto muito de fazer correções individuais, sabe? Então, todos os treinos meus aqui são filmados, então é muito comum, se tem alguma coisa que eu acredito que possa ajudar a gente, né, na performance, eu mando no particular, sabe? Para eu não ter que ficar, às vezes, expondo. Porque, por exemplo, é, a gente sabe que existem comparações, né? Às vezes a gente quer corrigir alguma coisa, mas aí o outro goleiro faz outra coisa não igual ao que a gente vai lá. E a gente tem que perder tempo, né? Corrigindo o outro também, e aí a gente tem que ter esse jogo de cintura. Então, aqui no Bornel, né, por se tratando de futebol profissional e tudo, a minha comunicação dentro do campo ela é um pouco mais direta. Então, eu passo o que eu acredito, e aí vai pontuando em cima daquilo que eu acredito, e aí entendendo que às vezes a resposta de cada um vai ser diferente. Né? E acho que a graça, talvez, do treinamento seja essa, né? Que você tem que desenvolver goleiros diferentes, pessoas diferentes, seres humanos diferentes, com estudos diferentes, nível cognitivo, nível social diferente, e aí você tem que desenvolver isso tudo dentro do seu treino, né? Então, o menino mais. E aí, até já adiantando, né? O menino mais novo, por exemplo, o EPA, que é a categoria de base aqui, ela só tem 4 anos. Então, competições de EPA só existem na Indonésia fazem 4 anos. Então, esse menino, agora que ele começou a ter contato com um processo sistematizado de treinamento, né? E esse menino tem 20 anos, ou seja, talvez ele começou a treinar com 16, 17 anos em nível sistematizado. O resto era tudo empírico, tudo dele mesmo. Então, a gente precisa entender isso também, precisa entender o contexto, tudo que absorve o país e tudo, e aí vai corrigindo. Individualmente, a resposta tem sido muito satisfatória, sabe? Porque uma das coisas que eu acho que norteia a gente que vem porque trabalhar com o Nadeu é fácil, né? O Nadeu é goleiro da seleção e ele vai jogar, ele já está acostumado com jogos grandes. Ontem nós fomos jogar o clássico lá
contra o Persija, e você pode deixar ele lá. Se ele jogar, se ele for bem, ele vai bem. Se ele for mal, ele vai assumir a responsabilidade. É um cara, é um ser humano muito bom e é tranquilo. Agora, o lance é desenvolver esses mais novos, porque no futuro o Bonel vai precisar desses mais novos. O Nadeu não é eterno, né? Justamente. Essa aí que é o que, né? E até mesmo, né, ele sair para outra equipe, né? Às vezes a equipe vai, ele já rodou em algumas equipes diferentes, né? Então, preparar a próxima geração para poder, se ele sair, vocês terem uma facilidade aí para dar dando sequência no trabalho com a mesma qualidade, sem ter que gastar muito, né? Que isso é tudo que todos os clubes querem, né? Gastar menos e ter o melhor resultado possível, né? Ô Fred, uma característica, né? A Indonésia tem limite de estrangeiros. Então, se você, por exemplo, conseguir ter um goleiro que consiga jogar em nível top, é muito vantajoso. Então, como você disse, é muito comum diversos clubes procurarem na D o tempo inteiro, porque ele é um goleiro local que apresenta um nível de performance top na liga, né? Eu não gosto de ficar falando nível de estrangeiro da liga, porque tem locais aqui que são muito bons de bola. Muito bons de bola. Assim, alto nível mesmo. A Indonésia tem desenvolvido, é como eu disse, é novo, tudo é novo. Mas o povo indonês ama o futebol, ama de paixão, assim. Até já conversei com você a respeito disso, né? Cara, você vai andar na rua aqui, você é parado, todo mundo sabe quem é você. E olha que você é treinador de goleiro. E sabe mesmo, que chama coach Gabriel, e assim, o tempo inteiro. Então, eles amam o futebol. Então, se você tiver um local que consiga te entregar, você não precisa gastar dinheiro, você não precisa correr atrás de um estrangeiro, pagar não só salário, né? Pagar moradia, negócio, todos os componentes que pesam Isso, financeiramente para o clube, justamente. entendeu? Muito bom, João. E dando continuidade aí, cara, fazendo essa comparação, quais as principais diferenças que você percebeu no perfil dos goleiros aí da Indonésia e qual a relação é essa que você acha que pode ser talvez uma principal característica e o ponto positivo comparado a esses goleiros da Indonésia com os brasileiros também? Cara, essa é uma pergunta legal, porque é mais uma coisa que eu fui mudando de acordo com o tempo, né? Como eu disse lá atrás da metodologia, foi uma coisa que eu mudei muito quando eu cheguei para o que eu penso agora, Uhum, sabe? Cara, quando eu cheguei, eu imaginei que eu encontraria goleiros com uma estatura menor, né? E isso é comum aqui, sim, a questão da estatura é, Pessoalmente, assim, você encontra goleiros menores, uhum, mas eu imaginava que seria, às vezes, assim, um pouco menos, um pouco mais intempestivo, assim, eles não fossem tão concentrados assim, tão inteligentes, né, para realizar. Eu imaginei que a gente no Brasil, ou talvez lá em Portugal, assim, que eu vivi lá em Portugal, eu imaginava que fosse um pouco mais, os goleiros tivessem uma visão do jogo maior. Mas, cara, aqui eu me surpreendi de forma incrivelmente positiva. Primeiro, a questão de estatura, eu acho que é fator, sim, na Ásia, né? Não só na Indonésia, mas é um componente genético do continente asiático, né? O Fred viveu na Tailândia, é comum, isso é normal. Mas, assim, é impressionante como a Indonésia, ela é um país muito populoso e é um país muito apaixonado por futebol. Você encontra, sim, goleiros com uma estatura ótima, vamos dizer assim, para dizer ótimo. Porque, de verdade, com o tempo eu fui aprendendo que se o cara pegar, pegou, essa questão de estatura, ela às vezes não resolve, às vezes resolve, às vezes não resolve. Mas aqui na Indonésia, cara, você encontra sim. O Nadeu, por exemplo, nosso goleiro, o Nadeu tem 1,87 m. O uhum. Dafa, que é o terceiro goleiro e é o titular da seleção sub-23, o Dafa tem 1,89 m. O Trisna tem 1,86 m. Então, assim, é comum, assim, é normal, não tem muita diferença dessa questão pro nosso continente, né? Pro continente americano. E, cara, eu pude perceber uma imensa capacidade de concentração e de, e de, e de vontade, assim, sabe? É impressionante. Eles são extremamente dedicados. Os goleiros locais, os goleiros indonésios, eles são extremamente dedicados.
são extremamente respeitosos, extremamente respeitosos. Às vezes você espera até que eles não façam, que eles façam um pouco a mais do que você fala. E não, eles vão fazer rigorosamente o que você fala. Assim, é impressionante o nível de respeito assim à hierarquia que o indonésio tem, sabe? Eles são eu tenho até essa dificuldade, Fred e Felipe, em relação ao Nadeu, por exemplo, que às vezes vamos dar um exemplo de uma atividade dentro do campo. Eu coloco o Nadeu e coloco o Andica, que é o mais novo, que é o quarto goleiro. Aí eu falo, rotaci, para rodar, né? Para eles rodarem entre eles. Cara, e às vezes o Nadeu fica lá. Porque eles respeitam muito a figura do mais velho, do cara que tem mais jogos, do capitão, do treinador, eles respeitam muito. Então, isso é um ponto positivo que me chamou muita atenção. Outra coisa que me chama muita atenção dos goleiros indonésios, a dedicação deles extracampo, sabe? O tempo inteiro eles me cobram vídeo. Se Uhum, eu não mandar até 10 horas da noite, vai aparecer um deles mandando, pô, você consegue me mandar o vídeo daquela atividade hoje? uhum. Eles vão mandar para você, porque eles buscam essa evolução, sabe? E aí, um outro fator que, como eu disse anteriormente, que acaba que modifica um pouco se comparado aos outros cenários, é a questão do sub-20, sub-17, sub-15 ter sido formado há 4 anos. Então, isso sim tem uma resposta diferente quando você chega já no nível profissional, né? Mas aí eu até gosto de destacar, o Bornel fez uma coisa pensando em sistema, né, e metodologia. O treinador de goleiro do Bornel da base é o Fábio, ele é treinador de goleiro, ele é brasileiro. E o Fábio o tempo inteiro está em contato comigo, o Fábio o tempo inteiro está mandando mensagem, vídeo, aí chama, eu sempre chamo, né? O Nadeu vai para a seleção, o Dafa vai para a seleção, chama, e aí a gente está sempre conversando a respeito dos meninos. Nós temos um menino do Sub-17 que tem um talento impressionante, impressionante, sim, a gente até brinca, entre eu e o Fábio, que é a técnica mais brasileira, assim, da nossa base, sabe? Que é aquela entrada fechadinha, Uhum. sabe? O mergulho da dive, como é, Fred? A ponte, né? Pode falar ponte, não tem problema falar É, ponte, não. ponte, a queda, né? Queda rasteira, Vai queda bem falar, altura. vai falar que, cara, ele parece que o menino para no ar, de tão bonito que é, assim, ele é levinho, assim, é legal. E era mais sobre isso. Outro fator que eu acho que o continente, a Indonésia precisa desenvolver é a questão de alimentação. A gente tem dificuldade, às vezes, no extracampo com esses outros fatores, né? Mas de um modo geral, cara, é só surpresa e surpresa boa. Assim, eu estou muito feliz de estar aqui, de estar trabalhando com esses goleiros e estar vivendo esse bom momento com o Bornel também, né? Que a gente está brigando pelo título. Bacana. É isso aí. Não, e essa questão do respeito, né, na Tailândia também, eu lembro que um goleiro mais novo, se ele estiver jogando com os caras mais velhos, ele não pode cobrar os caras, não pode dar duro nos caras. Não, coach, entendeu? Não, isso aí é fora do campo, beleza, né? Mesma coisa na China, lá na China os treinadores eram coreanos, aí tinha um treinador que era mais novo do Sub-15, ele era do Sub-15, ele era mais velho, e ele dava duro nos caras do Sub-20. E às vezes ele estava errado, os caras não podiam falar nada com ele porque ele era mais velho. Então, tipo assim, uma coisa bem do asiático, assim, vamos dizer, né? Ô, Ah, Fred, falando. Ah, e antes de eu vir para cá, você foi uma das pessoas que eu mandei mensagem, né? Para entender como é que funcionava. E assim, muita coisa que você disse é verdade, e tem coisas que você só descobre estando aqui, cara. Coisas que você só descobre estando aqui. Assim, como eu disse, é uma surpresa boa. É uma surpresa boa. Esse grupo do Bornel, esse grupo de goleiro do Bornel, os meninos são incríveis, assim, de dedicação, de comprometimento. Cara, se você marcar treino 7 horas da manhã na academia, eles estão lá, sabe? Eles vão chegar sorrindo, eles vão chegar. O povo aqui é muito acolhedor, Felipe, muito acolhedor. Bacana. Então eles vão chegar sorrindo, eles vão chegar brincando, vai chegar falando besteira em português, besteira em Bahasa, entendeu? Então, assim, cara, os meninos aqui de verdade, tem muita coisa positiva. João, teve algum ajuste assim no
na estrutura do seu treino pelo nível tático do jogo da futebol da Indonésia? Tipo assim, eu né, vejo assim, muitos gols. Outro dia a gente estava conversando sobre uns gols lá, converso com o André Kodra também, então a gente conversa em alguns jogos, algumas coisas assim, mas eu nunca assisti um jogo todo assim da Liga da Indonésia. Então não posso julgar se é melhor, se é pior, né? Em termos de nível tático. Mas teve alguma coisa que você teve que se adaptar do Brasil para a Indonésia no quesito tático ali da estrutura do treino dos goleiros? Fred, sim, porque, Fred, eu acho que toda liga, né? Acho que qualquer liga, né? Seja, por exemplo, você trabalhar na Série A do Brasil, você trabalhar na Série B, você trabalhar na Série C, ela tem as características da liga, né? Então aqui não é diferente. Então, quando eu cheguei, como eu disse, cara, eu tenho buscado assistir inúmeros vídeos para tentar entender o jogo e colocar isso no que eu vou fazer, sabe? E algumas pequenos ajustes assim que eu comecei a perceber que foi importante fazer. Primeiro é a questão da bola aérea, né? Talvez pelo. E aí eu não falo só por uma questão de estatura, não, porque, como eu disse, cara, eu fui vendo que com o tempo o mais baixo ali ele consegue se virar. Se ele tiver o estímulo adequado, se ele tiver uma capacidade cognitiva boa, às vezes ele soluciona o problema melhor do que o mais alto nessa questão de bola aérea, sabe? É, mas eu falo isso também pela essa questão lá de, às vezes, da demanda, da baixa demanda competitiva que os meninos mais novos têm e dos desafios, né, que eles não têm igual, né? Então, tudo é uma surpresa, tudo é muito novo e a gente sabe que a bola aérea ainda é um fator assim que o goleiro muitas das vezes ele tem medo de se expor, né? Porque talvez seja um momento em que o erro dele ali fica muito evidente. E aí todo mundo cai em cima, todo mundo vai para cima. Mas, cara, essa foi uma das primeiras questões, a questão da bola aérea, sem sombra de dúvidas. A gente precisou aumentar a demanda dela semanal, sabe? Então, é muito comum, às vezes, eu colocar é, um conteúdo principal, vamos dar um exemplo, uma velocidade de reação, mas aí eu faço um contexto de velocidade de reação dentro Bom, dessa bola aérea, certo. porque é uma coisa que foi. Outra coisa, é, a, as equipes, de um modo geral, elas não, elas não pressionam todas no bloco alto, sabe? Aquele bloco alto lá no gargalo do goleiro, do zagueiro. Não, então, assim, é muito. Se você assistir o jogo do Borneo, se assistir o jogo da Liga, você vai perceber que muitas das vezes o Nadeu tem tempo para controlar e tudo, então é só ele perceber por onde é a vantagem de iniciar uma construção. Então não tem assim essa questão de pressionar o goleiro de forma muito alta. Ontem no jogo até do PCD eu até porque a gente fica assistindo o jogo e fica olhando mais para os goleiros do que para o jogo, tem hora, né? Então é que a gente perde um pouco o foco central da bola ali, a gente fica olhando o comportamento. E aí era dos dois lados, cara. Muitas das vezes, às vezes, eles pressionavam no zagueiro, saltava muito forte no zagueiro, quando a bola entrava no goleiro, tipo assim, não saltava tão forte. Então, assim, recuava e esperava, dos dois lados. Então, isso é uma característica da liga também, mas e aí eu tive que desenvolver, por exemplo, o time exato do Nadeu realizar um passe longo, porque como as equipes estão super bem estruturadas, será que é vantagem o tempo inteiro eu usar daquela bola de casquinha que chorava para fazer, às vezes, no futebol brasileiro, né, que era da casquinha, faz a casquinha. Lá na Então, Série será que C, era na Série necessário? D, né? Jogando fora de casa. É, eu trabalhei na CLD, eu sei como é que é, né, Bredão? O campinho já tá mais lá, começa a alongar a bola. Então, assim, qual era a vantagem? Tipo assim, existem momentos que a defesa está organizada, mas será que a gente consegue desorganizar ela através do nosso passe longo? Sabe? Ou às vezes a altura do último bloco em relação ao bloco médio. Será que o passe entra nesse setor de meio? O passe entra nas costas da última linha? Então, assim, foi nessa questão também em relação à pressão e em relação ao que a liga me pede que eu fui fazendo. E a última coisa que me chamou muita atenção, é muito comum passe para trás e finalização. Passe para trás, finalização, construção de jogada, chega no setor, no corredor ali com os extremos, passe para trás e finalização. Então, foi uma coisa que eu tive que modificar, porque talvez na Série C, na série D do futebol brasileiro, essa questão não acontecia com tanta frequência, podia até acontecer, mas com tanta qualidade, né?
Porque os caras, tipo assim, os caras que chegam para finalizar têm qualidade aqui. São muito boa qualidade. Então, foi um outro fator e um outro componente que eu tive que estar analisando. Basicamente, foi analisar o que o jogo me pede e como eu vou colocar isso na sessão, entendeu? Show de bola. É o famoso cutback, né? Que é aquela bolinha para trás ali, famosa bolinha melada para trás ali, só chegar chapando, né? Essa bola aí é. Direto. E Ontem aqui eu. mesmo, Ah, pode ir, pode Ontem ir. mesmo o Nadeu fez uma defesa espetacular, assim, muito boa na jogada, o escanteio curto do Persija, o Aladim, né? O menino Aladim, um indiano que tem, joga no Persija, rolou para trás, o Alano chegou na marca do pênalti. Sozinho, passo para trás, o Alano bateu, o Nadeu fez. Então, assim, é muito comum, muito comum. Então, são pequenas adaptações, né? E o que Mas é o jogo, engraçado. o jogo é igual para todo lado, tá? O jogo é igual, é 90 minutos, pau canto, perdeu, a cobrança existe, ganhou, existe. A única coisa que muda é a questão da liga, mas como eu disse, Fred, se você trabalhar na Série B do futebol brasileiro, vai ter característica diferente. Se você trabalhar Uhum, na Série A, vai ter. Então, sim. é o famoso, tá tudo certo, tá tudo E é normal. engraçado, João, que aqui eles usam muito vídeo de referência da Premier League, né? E outro dia eu tava vendo uns vídeos antigos da seleção brasileira, cara, bem antigo mesmo. E essa bolinha pra trás, ela é antiga como se fosse pegar, fazer punho, né? Eu socar a bola com uma mão. Tipo assim, é uma coisa que já é antiga, já é do jogo. E o pessoal acha que isso aí é do jogo novo, jogo moderno. Não, gente, essa bolinha pra trás já existia, não com tanta frequência, né? Então, a maioria dos clubes que querem, né, um time joga com um jogo mais de posição, utilizam isso aí, essa saída com 2 para 1 na beirada para pisar na área e fazer essa bola para trás ou de bola de primeiro pau. Então eu fico olhando os caras que a gente, vamos olhar o jogo lá de 50, 60 anos atrás, já utilizava, já era uma solução também, né? Sair do Brasil, já tinha saído, né, de Minas Gerais lá, né, foi lá pro Floresta, né, depois foi para Portugal também, que eu esqueci, você lembrou, né, participou lá né, pode falar que participou do No acesso, né, do acesso. Alverca, né, então trabalhou lá com o João, né, João goleiraço, né? Tá agora no União de Leiria, né? Se eu não me engano, né? O Isso. cara, João Bravin, foi nosso goleiro lá na América também, né? Então, tá todo mundo aqui americano hoje, o Gabriel tá aí também. Então, assim, como que foi essa oportunidade, assim, de ir para a Indonésia, né? Como surgiu essa oportunidade para trabalhar? Ô Fred, quando eu primeiro, assim, eu gosto muito de contar a história, né? Então, deixa eu voltar na história e no A parte do contexto. futebol é isso, é. Quando eu fui para Portugal e fui através do Marcão, né, o Marcos Gontijo, ele que me indicou por nelas e eu tive a oportunidade de trabalhar lá, eu comecei a abrir a mente em relação tipo assim, ao mercado. Primeiro ao mercado e segundo ao jogo, né? Então, quando eu volto para o Brasil, eu tinha tipo assim, eu tinha na minha cabeça de que eu precisava continuar essas experiências fora do país, para que eu pudesse é, para que eu pudesse desenvolver o que eu enxergava assim do jogo, sabe? E como eu enxergava a influência do goleiro dentro desse jogo. E aí eu o tempo inteiro, tipo assim, comecei a me preparar para que isso acontecesse, né? É, o coach Fábio, que é até o treinador aqui, o Fábio Lefundes, ele sempre fala que às vezes a oportunidade vem, mas você não está pronto. Então, eu comecei a buscar, comecei a correr atrás, e aí eu já tinha trabalhado com o Vinícius, né? O Vinícius Alves, o Agirita, que é auxiliar do coach, Fábio. O Vinícius, o Vinícius já tinha comentado sobre a possibilidade de vir no ano passado, mas aí eu tinha ido para Portugal. E aí, esse ano, ele entrou em contato de novo e aí as portas foram abrindo. E aqui chegou aqui, eu já tinha o João também, que é preparador físico, que também trabalhou no América Mineiro, né? O Gabriel até conhece ele, trabalhou no América Mineiro, ele faz parte da comissão também. Então, a oportunidade surge dessas pessoas e, claro, né, sem esquecer, com o aval do coach Fábio, que fez uma entrevista comigo, me ligou, ficou fazendo perguntas, explicando o que ele gostava, o que eu poderia fazer, e graças a Deus deu tudo certo. E, e hoje estou muito feliz aqui. Show de bola. É isso aí, né? Chegando na Indonésia aí, né? Lógico que a gente já tinha tido aquela experiência em Portugal, né? Que te deu uma casquinha também, já te abriu, né, a mente, o olhar para várias coisas, mesmo que não é um país totalmente diferente
né, da Indonésia, mas qual que foi o maior desafio, assim? Porque você foi em Portugal também, querendo ou não, ali o português de Portugal dá para desenrolar bem, né? Tem que tomar cuidado com algumas palavras, né? Mas qual que foi o maior desafio, assim, chegando na Indonésia? Chegou na Indonésia, você, pá, estrutura, pá, campo, sei lá, material. Qual que foi o maior desafio? A língua, né? Quais foram, né? Fred, a língua, ela vai, ela vai estar sempre o ponto inicial, né? Porque na Indonésia eles têm um idioma que é falado apenas aqui e um pouco na Malásia, né? Então, assim, é o único país que fala mesmo a língua deles, e tem um outro fator que é uma curiosidade. Dentro da Indonésia mesmo, como a Indonésia são várias ilhas, então existem idiomas locais dentro dessas ilhas. Então, assim, é como se fosse o português do Brasil, e aí tem o tupi, o guarani, esses outros idiomas, e eles praticam. Eles praticam. Inclusive, tem vezes que, quando eles não querem que você perceba, eles utilizam desses idiomas. Então, assim, tem uma língua que norteia, mas tem esses outros componentes históricos, né, do país. A Indonésia e aí esse é o primeiro ponto, e não é o inglês, como eu disse, então é o idioma. E, e aí, assim, o inglês, claro que ele ajuda muito, ainda mais se tratando de goleiros de nível de seleção e tudo, eles já têm esse contato maior com o inglês, mas já de cara o idioma, sem sombra de dúvida. Um outro fator que foi uma dificuldade é a questão de temperatura. As temperaturas aqui são níveis assim, níveis altos do Brasil mesmo. É muito calor. E quando chove é até pior, porque depois que passa a chuva, parece que esquenta Umidade, né? mais, Muito úmido, né? que, es- que esquenta muito. Então, fator, fator clima, fator outra coisa, a estrutura, a estrutura. Em Portugal era um pouco mais fácil, né? Quando às vezes que você solicitava um material, era mais fácil para você ter esse material. Mas aí entra não por uma questão do clube, tá? É uma questão de logística. Como eu disse, a Indonésia elas são ilhas, né? Então, se você fala de um país que tem ilha, às vezes você tem que enviar uma coisa de uma cidade para outra, né? De uma ilha para outra, de uma região para outra. Então, para eu solicitar o material, por exemplo, eu solicito o material vai chegar para mim, por exemplo, eu solicitei de Jacarta. Então, ele precisa de um avião ou de um navio para trazer até onde eu estou. Então, assim, graças ao desenvolvimento, à tecnologia, as coisas são muito mais rápidas hoje, né? As coisas são muito mais rápidas. Mas tem esse fator geográfico, né? Fator geográfico. Tem esse fator geográfico. Esse outro ponto. É, outra questão de dificuldade, assim, e eu acho que chama atenção para todo treinador de goleiro que vem assim para outra outra Muito ambiente, oportunidade, né? outro continente, outro ambiente, é essa questão, tipo assim, de como é a cultura de treino, né? Como é a cultura de treino. Então, no Bornéu, eu tenho a facilidade dos goleiros já ter vivido a cultura de treino de treinador de goleiro brasileiro. Mas, pensando no país de um modo geral, hoje nós temos, se eu não me engano, são 6 treinadores de goleiro brasileiros na Primeira Liga. E assim, tem muito holandês. Tem muito holandês. Então, tem muito holandês, tem goleiro, tem treinador de goleiro indonésio. Então, como é a cultura? Então, foi um fator que, no primeiro momento ali, um fator que eu fiquei um pouco preocupado de como poderia ser, como eu vou encaixar, o que que eu vou fazer, porque assim, não adianta, Fred, você sabe tão bem quanto eu, você está chegando num país, você tem as suas ideias, mas é muito importante você respeitar a cultura, né? É muito importante. Isso não só dentro do futebol, mas isso é no dia a dia, né? Nas ruas, tipo, no trânsito, na forma como você entra no lugar. E aqui na Indonésia não seria diferente. Então eu tive que. Foi um fator que me preocupou no início, mas com o tempo fui vendo que os meninos aqui são espetaculares, assim, são muito tranquilos. Então não teve dificuldade em relação a isso. E foi só. Agora, o idioma
é uma coisa que chama atenção mesmo. Então, vamos fazer o merchan aqui, né, gente? Ó, talvez você vai para a Indonésia, o inglês não vai te ajudar ali no campo, no treino, o tanto que a língua local vai te ajudar. Ponto. Mas, para o dia a dia, na sua vivência ali na Ásia no geral, para passear, para ir no restaurante, o inglês ele é fundamental. Então, você, treinador de goleiro, que quer aprender inglês, a gente vai, né, já tem o curso aí, já estamos fazendo aulas aí individuais com treinadores de goleiros que estão aí no mercado internacional. Então, você, treinador de goleiro que quer melhorar o seu inglês, vamos lançar aí mais um link aí, vamos deixar, né? A gente faz aula particular também, mas vamos lançar o link aí de uma aula online para estar explicando um pouquinho, né, de coisa contratual, tipos de técnica, né? Que às vezes você vai estar na Indonésia, mas vai estar trabalhando com goleiro internacional também, né? Isso aí acontece muito em todos os países. Então, não perder essa oportunidade de estar evoluindo para não chegar no, né, como o João falou, né, como chegar na Indonésia lá, ter que estudar 5 vezes na semana para poder acelerar o processo, né, João? Então já chegar um pouquinho mais preparado. Vou chegar sabendo tudo? Não vai chegar. Nem eu, que já tenho 10 anos que estou fora, sei tudo, mas podemos chegar um pouquinho mais preparado, não é isso, João? Ô Fred, até aproveitando, né, a oportunidade de falar que o que você faz, né, que é oferecer o curso voltado ao jogo, ele vai além de apenas, tipo assim, de uma oportunidade fora, né? Ele vai também nessa questão de estudos, né, do que o mundo do futebol tem se falado, né? Então, você ter o inglês, você ter uma base, né, do inglês, te abre essas portas de conhecimento, primeiro, e aí as outras vêm de oportunidade. Uma coisa assim, o idioma é indonês. Então, quando a gente está no treino, é indonês, beleza, tá. Só que, por exemplo, os diálogos com a presidência, os diálogos com os managers, os diálogos, eles são feitos no grupo em inglês. Então, assim, o conhecimento e a oportunidade que você está dando, ela se faz muito mais do que necessariamente só do campo, né? Ela se faz para tudo. Por exemplo, Bali é uma cidade turística, é inglês. É inglês. E eles ficam super felizes quando você fala o Barça. Sabe quando você vai fazer uma compra, aí você faz um negócio Barça, você sabe falar e tal, eles ficam super felizes. Mas, de um modo geral, o mundo, né? Não só o mundo. E a última coisa, Fred, uma das coisas que mais me chamou atenção na experiência que eu tive fora no Valladolid era o Ricardo Pereira, treinador de goleiro, Ricardo Pereira. Português, né? Tá no Norwich da Inglaterra. É. O Ricardo, o Ricardo, ele dava um exercício e ele explicava o mesmo exercício em inglês, espanhol e português. Então, quando a gente falar da comunicação lá quando naquele início do nosso podcast, a gente fala da comunicação, aí é mais do que nunca, tipo assim, você vê que é fundamental a gente conseguir se comunicar com qualidade, porque só comunicar não adianta, tem que comunicar com qualidade. O cara tem que entender. E aí, muitas vezes, a gente pega treinador de goleiro, né, que fica tentando mostrar, fazer o gesto. É claro, cara, E no início é normal. vai ajudar ali, mas não é, né? Igual você falou lá, o professor, o treinador, ele tá tentando respeitar os outros caras que às vezes, pô, o cara é um espanhol, o outro é inglês, o outro é da Indonésia. Pô, como que eu vou conseguir tratar todo mundo igual, né? Não chegar lá e falar só uma língua e achar que tá tudo bem, talvez um goleiro ali vai se sentir um pouquinho fora, assim, né, da casinha, vamos dizer assim, na nomenclatura bem Exato, bem exato, aberto de exato. futebol, né? Como a gente tratar eles da melhor maneira possível, né? Todos iguais, né? Independente se ele é o Isso que número você, um ou se ele é o terceiro, né? isso que você falou é muito importante, Fê, porque assim, cara, a gente sabe que são seres humanos, cara. São seres humanos. E cada um com uma criação diferente, cada um com um jeito de pensar diferente. Então, se você quer ter um ambiente bom, às vezes a questão de você estar se comunicando só apenas em um idioma e não estar conseguindo acessar, né, ter o acesso a outra pessoa, de saber o que ela faz, o que que ela pensa, pô, como é que tá a família, como é que tá o extracampo, cara, às vezes é um fator de distanciamento e às vezes é um fator que pode influenciar no dia a dia, né? Então, se a gente quer transmitir conhecimento, quer transmitir através das nossas falas, reproduzir através das nossas falas o que a gente está pensando, acho importante também esse acesso, né? Porque a gente sabe que quando a gente gosta da pessoa, a gente tem uma facilidade para escutar essa pessoa maior, tem muita relação com o sentimento, pô. Sentimento. Então, se, por exemplo, pô, se minha mãe está me falando uma coisa
talvez eu vá escutar melhor do que um cara que eu não gosto, tipo assim, um cara que não é meu amigo, um cara que não tem liberdade comigo, o cara vai me acessar de um jeito diferente. Às vezes eles estão falando a mesma coisa, entendeu? Justamente. E é isso, eu acho que é conectar, né? Chega num nível assim que eu acho que essa conexão é o mais importante que, às vezes eu brinco com os caras que o brasileiro ainda tem aquela, o treinador de goleiro bater na bola, perna esquerda, perna direita, você chega num nível alto assim, velho, que o relacionamento fica mais importante que o treino às vezes, que eu fico brincando com os caras aqui, velho, eu não tô te perguntando se você tá bem porque eu gosto de você, não. E é tranquilo você falar assim, Fred, hoje eu não tô bem. E é tranquilo você falar que você não tá bem, velho. Ô, vamos resolver esse problema. Não, hoje, Fred, não dá pra treinar hoje, não dá pra jogar hoje. Cara, beleza, depois a gente vai resolver o porquê que não dá pra jogar. Se acontecer todo dia, todo treino, todo primeiro treino da semana, eu não tô bem, então aí tem uma coisa errada. Mas um dia você chega, coach, não tô bem, tranquilo, cara, nós estamos aqui pra se ajudar, né? Pra se conhecer melhor, pra poder saber como que a gente pode se ajudar pra todo mundo vencer, né? Então, chegando. Vamos dar uma saltada aqui. Eu sei que você tem ali uma comissão muito brasileira, né? Tipo assim, tem alguma diferença grande aí do ambiente, do dia a dia do Brasil para a Indonésia? Na questão assim, de programação, como que você faz as reuniões ali, o pré-treino, o pós-treino, tem alguma coisa diferente no ambiente ali do dia a dia de trabalho? Acho que você está na comissão brasileira mais difícil, né? Mas talvez tenha alguma coisa, né? Fred, então, é, aqui na Indonésia, é interessante, assim, porque a gente tem que pensar por períodos e por etapas, assim, sabe? Aqui hoje, nós estamos vivendo o Ramadã. Sim, Então, assim, automaticamente muda toda a estrutura em relação a treino, em relação ao horário, em relação a jogo, né? Porque é um período especial para eles. Então, vamos dar um exemplo agora do que a gente está vivendo agora. Por exemplo, todos os jogos são à noite. Por que que são à noite? Porque é a partir do momento que os caras podem se alimentar, podem beber água. Então, assim, isso modifica sim a nossa estrutura do treino, sabe? Tem um fato, uma história interessante, né? Eu conversando com o Nadeu, eu falei, Nadeu, eu preciso que você me passe quando você tiver alguma dificuldade. Pô, pode me falar, cara, se você tiver, tipo, hoje sentindo mais cansado e tal. Aí ele me respondeu, seu coach, eu faço o Ramadã tem 28 anos. Pode dar seu trabalho normal, e o jogo vai. Ele falou, coach, o jogo quarta-feira é igual ao jogo da última semana. Infelizmente, o futebol não para. Ele falou assim: continua me trabalhando normal. Se eu sentir alguma coisa, eu vou te falar. Então, assim, o período agora religioso, o período do país é um período diferente. Então, a gente sente as diferenças. Os atletas dormem mais cedo, dormem mais tarde, desculpa. Os atletas dormem muito mais tarde, porque eles têm durante o período da noite para se alimentar, para fazer as orações. Então, é comum. O cara vai dormir 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Então, modificou a nossa estrutura do treino. Mas, de um modo geral, não vi diferenças. Até se pensar lá em Portugal, por exemplo, sabe? A nossa comissão, ela é brasileira, né? Quase toda. A gente tem um auxiliar paraguaio, que é o Pedro, tem um auxiliar local, que é o Sultan, e tem um analista que ele é local também, que é o Roside, que ele é um analista indonésio. E assim, desde o início, todo mundo sentava e discutia normal. E eu falo para você que eu senti mais diferença estando em Portugal. Estando em Portugal. Em Portugal, eu senti mais diferença de como o treino era sistematizado, de como o treino era organizado, sabe? Tipo, do chegar mais cedo, não chegar mais cedo, porque não é em todo lugar que é uma cultura, e aí a gente precisa também entender isso, né? Então, assim, às vezes o treinador não gosta, às vezes, às vezes o goleiro não tem o costume de fazer aquilo, então no primeiro momento pode ter um impacto na relação com os caras. Então, assim, lá eu senti um pouco mais, eu observei um pouco mais. Inclusive, até voltando assim, uma vez na Espanha eu estava assistindo, eles não costumavam chegar antes, mas eles costumavam ficar depois. Então, assim, se não batesse as métricas e os objetivos diários, eles cumpriam depois. Tipo assim, o goleiro ficava um pouco mais, entendeu? Então, assim, são essas diferenças culturais, assim, que eu tenho visto ao longo do mundo. Na Indonésia, não. Na Indonésia, inclusive, conversando com outros treinadores de goleiro brasileiros que aqui estão, todos relatam coisas muito parecidas, que são muito abertos,
o André, o Luizinho, o Salomão, o Felipe, todos falam a mesma coisa. Não, ô, João, tipo, eu não tive dificuldade, se eu marcar 30 minutos antes, eles vão estar lá. Então, não, não, de verdade, não. Show de bola. Eu tive falando do Ramadã, eu tive uma experiência, minha primeira experiência, assim, numa temporada inteira foi com um atleta aqui nosso do Sub-15, e ele teve uma vez só numa competição internacional que ele falou assim, Fred, que minha mãe e meu pai me perdoem, mas eu tô sentindo muito mal e eu queria jogar o jogo, ué. Aí ele foi, tomou um energético, tomou um electrolyte, né, que é tipo um Gatorade dentro daqui, ele falou, preciso tomar que eu tô me sentindo que eu tô com pouca energia e vou fazer e tal. Ele falou, pô, que, né, meus pais me perdoem, mas que eu tenho que fazer. E ele tomou e tal. E agora ele tá de novo nesse período, hoje já tá no profissional comigo aqui. E foi um desafio legal. Aí você vê, né, que o cara mesmo, né, você comentou do Nadal que já tem 20 e tantos anos que faz, né? Esse goleiro tem 17, 18 anos, né? Então, adaptação menor, né? E você vê que hoje em dia ele já suporta o treino melhor, porque ele já tá, o corpo dele já começa a ficar mais adaptado, né? Aí ele tem que acordar mais cedo para se alimentar antes do sol nascer, né? E alimenta depois que o sol se põe. Então, assim, muda um pouquinho a rotina deles, mas é legal de ver, né, o comprometimento deles, né? Com a fé deles, né? E a gente tá ali para dar o suporte, né? Tem dia que tira um pouquinho do extra, né? Porque sabe que ele tá num momento diferente, né? Especial para eles e a gente vai adaptando. Ô, João, Fred, pode ir. em relação a isso, aí, perguntando assim, sobre períodos, né? Nos outros períodos não. Mas nesse agora, do Ramadã em especial, é óbvio que a gente tem que modificar algumas coisas, como, por exemplo, intervalo entre um exercício e outro. Isso é óbvio. Não tem como tipo assim, eu preciso entender eles um pouco mais, sabe? Eu preciso entender que às vezes eu tenho que passar com mais qualidade, às vezes um menor tempo. Porque se o cara às vezes está faltando água, se o cara às vezes não está alimentado, o que vai acontecer? A demanda psicológica dele, né? As ações automaticamente eles vão fadigar e eles vão ter mais dificuldade, às vezes, de se manter concentrado, de tomar uma decisão melhor. Então, assim, modifica isso sim, às vezes um pouco, mas, cara, a dedicação desses meninos aqui, do povo indonésio, assim, de um modo geral, é encantador, assim, tipo, o quanto eles querem, sabe? O quanto eles é, não é, às vezes a gente pega no Brasil, a gente tem exemplos do Brasil de que às vezes o menino consegue e relaxa e não, tá tudo bom, sabe? Agora eu já sou fera, eu já sou o melhor e tal, cara. Aqui é impressionante o quanto eles amam assim o que eles fazem, sabe? E quanto eles são dedicados pelo que eles fazem. E como eu disse, eu trabalho com o goleiro da seleção, Nadeu, e, cara, se ele sentir que ele tá para baixo e que os outros estão treinando melhor que ele como capitão do Bornel e como referência para os moleques, ele fala, não, pô, eu tenho que fazer mais. Ele nem precisa, às vezes, nem precisa falar, sabe? Ele mesmo já se corrige ali mesmo. É legal ver esse, né, amor pela a posição, né, pela profissão também, né, deles aí. É legal de saber sobre isso, porque às vezes tem alguns países assim, hoje, né, o dinheiro tá tão alto assim, né, já iniciando na base, que eu vejo assim, um pouquinho que tem perdido um pouquinho desse amor, dessa paixão, né, e não só pensar na parte financeira, mas pensar ali que é uma coisa que a gente eles vão viver por tão pouco tempo, né, nem todos vão ter a chance de jogar até 40 e tantos anos, igual o Fábio, igual o Buffon, igual entre todos outros goleiros aí de alto nível, mas vivenciar, né, e aproveitar esse momento, que esse momento são momentos únicos, né, na carreira de um atleta profissional, e é legal saber sobre isso. João, Ô, Fred, eu vou te contar isso, a última história aqui, a não, última, tem prometo tempo, para pode você. ir. Aqui podcast é história, Cara, se não tem história, não tem. Futebol é a não, cara, melhor porque parte do futebol, é a história. não, porque acontece, cara. Você falou uma coisa sobre valores e tudo, que, assim, os meninos, principalmente os goleiros aqui titulares e já com o negócio, eles recebem um salário que eles, por exemplo, talvez para alguns não é nem vantajoso você ir para uma Malásia da vida, onde você vai ser um estrangeiro, é melhor você manter aqui que você vai ser um local e tá jogando e tá tudo bem e tudo. Mas, cara, voltando lá para a base, como eu disse, são pouquíssimos anos como processo de formação e a estrutura ainda em alguns lugares deixa a desejar. A gente tem hoje o Bali, que tem uma estrutura espetacular, a gente tem o Dewa, que tem uma estrutura espetacular, a gente tem o PC Bandung, Persija, Bornel, que são boas estruturas. É, mas assim, cara, você vê o quanto o goleiro ele se torna goleiro assim, porque os caras gostam muito da posição, muito, muito.
E aí entra lá na questão que a gente tava lá. Às vezes o menino é pequititinho, mas, cara, o cara ama tanto aquilo, cara, que ele dá um jeito de solucionar o problema, porque ele gosta, ele sabe que ele tá tendo uma desvantagem em alguma coisa, mas ele vai ter vantagem em outra, sabe? Os meninos aqui, às vezes, estão em campo sintético, então é duro, é duro. Você vê os meninos saindo daqui tudo ralado, cara, um ralado. Cara, mas é diferente do Brasil em relação a isso. Se tiver que no dia seguinte fazer de novo, eles vão fazer. Eles vão fazer. Aí cabe ao treinador, porque às vezes o treinador faz até demais e machuca os meninos. Mas, cara, eles vão fazer. Você pode ter certeza, Fred. Eles, cara, é impressionante. Tem muita coisa legal aqui. Show de bola. Aqui né, a gente está aqui para poder contar coisa aqui. O futebol ele tem os pontos positivos e negativos, né? Então você lá em Portugal não teve uma experiência tão positiva o quanto você queria. A gente sabe que são as coisas do futebol, mas no final né, deu tudo certo aí. Você já está numa outra experiência melhor, já está, né, tá aí brigando pelo título. O que que essa experiência, não só do Bornel, mas né, saiu do Brasil, foi para Portugal primeiro, foi para a Indonésia. O que que essa experiência mudou assim, na sua visão sobre a sua carreira, né? Porque eu acredito que você tem planos de médio, né, curto e longo prazo na sua carreira como treinador de goleiro, né? Então, assim, o que que essa visão internacional mudou assim na sua carreira? Falou, Fred, não, agora tô achando que eu vou querer, não, acho que eu vou voltar para o Brasil, vou querer voltar para o mercado do Brasil, tentar, né, uma série B lá, uma série A, ou vou tentar, não, Fred, acho que gostei desse mercado internacional, abriu minha mente, né? Hoje eu sou um cara que vejo o futebol um pouquinho diferente, vejo a atuação de goleiro um pouquinho diferente. O que que mudou assim, né, na sua visão assim, na sua carreira? Você fala, pô, agora vou pensar assim, vou fazer assim, esse é o meu próximo passo. Fred, hoje eu me vejo como um profissional que precisa estudar e precisa estar em desenvolvimento. E eu acho que eu estando fora, está me apresentando contextos e ambientes diferentes dos que eu vivia lá atrás, sabe? E, e o estar fora me apresenta novos futebols, vamos dizer assim, sabe? Me mostra que cada vez mais corrobora com o que a gente pensa lá atrás, assim, que a gente fala muito e às vezes a gente não vê na prática, né? Que é a questão do o futebol não tem um jeito de jogar. Não existe uma forma específica só de jogar. Às vezes você pega um treinador que joga de um jeito, tem super resultados, o outro que se comporta de outro jeito tem super resultados, assim como o treinador de goleiro. Tem treinador de goleiro que faz um trabalho ali e tal, daquele jeito, aí você pega o outro que faz uma outra coisa, e às vezes um tem um resultado, o outro não tem, às vezes os dois têm resultado, cara, estar fora tá reforçando essa minha visão em relação ao que é o futebol, né? A grandeza que é o esporte e a paixão do povo pelo esporte, o quanto esse esporte consegue mexer com muita gente, sabe? Você vê na Indonésia aqui estádios lotados, você vai em Portugal, estádios com bom público, você vai no Brasil, bom público, vai na Série C do Brasil, lá você pega o Santa Cruz, tem 70 mil pessoas. Então, assim, estar fora está me ajudando a reforçar a paixão que eu tenho pelo esporte primeiro e principalmente e a curiosidade que eu tenho do desenvolvimento dos goleiros, sabe? Como é que você me explica o Oblak, por exemplo, é esloveno, né? Esloveno. Você tem um Oblak que é de uma nacionalidade, você tem o Alisson que é de outra nacionalidade, você tem o Hugo no Brasil que é de outra nacionalidade, cara, e todos diferentes e eles são incríveis, tá ligado? Eles são incríveis, eles são muito bons. Então, o que mais tem me encantado estar fora é isso. Pô, como é que a Indonésia, que é um país que até então, né, não disputou Copa do Mundo, ela consegue me entregar um goleiro muito bom, muito, muito bom, e às vezes no Brasil, do lado da minha casa, eu não consigo fazer, sabe? Então, assim, será que é porque até quando vai a responsabilidade do treinador de goleiro? Sabe? Assim, será que a gente também precisa estar se questionando e tentando entender e se atualizar em relação ao mundo? Então, cara, estar fora hoje, para mim, hoje é um objetivo, assim, em relação à carreira. Eu quero muito continuar vivendo essas experiências e até brinquei uma vez com a Mariana, né? Com a minha futura esposa, Mariana, até brinquei com ela que eu quero hoje estar aqui, mas assim, se eu tiver a oportunidade de ir para o continente africano e aprender,
não só sobre futebol, mas sobre a vida, sobre cultura, sobre dança, sobre. Cara, eu acho que isso forma a gente como ser humano, assim, e assim, como eu te disse, Fred, acima de tudo, a gente é treinador de goleiro, mas a gente é ser humano. Então, acho que o que a gente é dentro do campo, o que a gente é como treinador de goleiro, a gente é também reflexo do que a gente é fora, sabe? Então, a gente não consegue tirar 100%, né? A gente até às vezes faz um personagem dentro do campo, né? Mas a gente é reflexo do que a gente é fora, cara. Então, eu quero continuar vivendo a experiência, e principalmente, Fred, eu como treinador de goleiro, eu quero deixar marcas, sabe? Deixar marcas. Eu quero sair do Bornel aqui e entregar. Tipo assim, todo mundo fala, pô, o trabalho que esse cara fez, modificou, ele deixou lembranças, ele fez coisas que realmente ajudou no desenvolvimento do clube, da instituição, né, de algo muito maior do que só o trabalho dele, entendeu? Então, cara, eu sou muito grato de ouvir isso às vezes dos meninos, sabe? Como a gente estava falando lá atrás, o Andica, no quarto goleiro, o Nadeu fala assim, pô, tô achando legal que o Andica tá modificando, ele tá fazendo. Então, assim, isso é sinal, isso é o que eu quero, sabe? Isso que eu quero. Eu não quero só botar o Nadeu para jogar e ele se for campeão, e se Deus quiser, nós vamos ser campeão. Isso é importante, claro que é importante. Mas eu tenho que olhar também para o menino mais novo lá, né? Que eu tenho que olhar para o futuro do país, eu tenho que olhar, entregar, deixar marcas, cara. Assim como outras pessoas foram no Brasil e deixaram marcas positivas e a gente traz como referência, eu quero ser referência, Fred. Sabe? Eu quero ser referência. É, não, igual você falou aí, né? O brasileiro fica com essa do estrangeiro, né? E no Brasil eu fico pensando, cara, já tem 10 anos que eu tô tirando a oportunidade de um cara que podia ser local e tá fazendo o que eu, né, tô fazendo aqui. E a outra coisa que eu tava comentando ontem, né, que você falou da cultura, de conhecer novos países, né? Se tiver oportunidade, minha esposa, voltaria para a China. Falei, hoje já conheço a China, talvez voltaria em outras situações. Então, tipo, já tive a experiência de vivenciar aquela loucura da tecnologia da China, que é uma coisa sensacional, aquela multidão no metrô, aquelas coisas, tipo assim, que é coisas únicas da, né, o trânsito da Indonésia, o trânsito na Tailândia de moto, tipo assim, aquelas coisas que só indo lá que você vai entender, vai conhecer, que é uma coisa fenomenal, né, velho? Aqui, tem mais uma pergunta aqui, que é do pessoal perguntando para você falar um pouco do livro, né, que você foi o coautor lá, que foi o livro Futebol, Conhecer e Proceder, não é isso? Falar um pouquinho É, eu pra gente aí. participei já de dois livros. É Já isso aí. participei de dois livros. Já participei de dois livros, até do Vinícius, que tá trabalhando aqui no Bornel comigo, Vinícius Ítalo, que trabalha no Persídio. Então, ontem foi duelo de mineiros lá, ontem foi duelo de mineiro lá, o Vinícius e o Ítalo, eles são um é de Agirita, de Leopoldina. E eu tinha conhecido o Vinícius na Universidade Federal de Juiz de Fora, e o Ítalo conheci através dos meninos, né? O Ítalo já trabalha aqui já tem mais tempo, o Ítalo trabalhou no Madura antes, aí hoje é auxiliar do Maurício Souza. Cara, o livro, e eu vou escrever um, tá, Fred? Estou escrevendo, tá? Daqui a pouco eu vou fazer um merchandising aí pro povo, tá? Onde nós vamos tentar tentar separar um pouco, mas falar um pouco sobre a demanda física dentro do jogo e o que o goleiro ele precisa para realizar determinadas ações no jogo, dentro da demanda física, dar uma separada um pouco, mas sem nunca deixar de entender que os outros componentes também vão afetar na demanda física. Vocês vão gostar, assim, tá sendo difícil, tá sendo um trabalho difícil, porque estou fazendo estudos de GPS, estou fazendo estudos, a nossa literatura, né, não é tão grande, né? Então, estou fazendo estudo de GPS, estou fazendo estudos relacionados às valências físicas e como a gente vai transportar ela para o nosso trabalho, né? Então, assim, tem sido bem legal. Os dois livros, o primeiro, eu vou falar assim do primeiro, que é mais rápido, foi o do Vinícius, ele me chamou para falar sobre as situações de jogo, né? Eles estão lançando agora o segundo livro deles. É, é uma experiência muito boa você estar no meio dessas pessoas assim, e a contribuição para esse livro do Vinícius do Vinícius e do Ítalo, foi uma contribuição muito legal, porque era uma contribuição que existia muitas reuniões e debates e tudo. Então, porque quando a gente fala de jogo, né, como eu disse, não existe o certo e o errado, né? Apenas existe o que eles queriam transmitir naquele livro.
Então, muitas das vezes o goleiro vai correr para o pé, para o poste, mais perto da bola, ou vai correr para o poste contrário, onde é mais vantagem, e tal. E aí eles queriam demonstrar aquilo deles e foi uma vivência muito grande, assim, me ajudou muito a contribuição em relação ao meu desenvolvimento do trabalho e a inserção do goleiro dentro do meu trabalho e a ampliar minha visão de como é o goleiro dentro do jogo. Isso foi muito importante. O outro livro foi escrito pelo Alex Nassif e o Marcelo Mata, na Universidade Federal de Juiz de Fora. É um livro que surgiu de um currículo norteador. Lembra que no Brasil quase todos os clubes tinham que fazer um currículo norteador? Lembra que teve um boom muito grande na época, né? De um currículo norteador. A gente tinha um projeto de futebol na Universidade Federal, onde a gente tentava primeiro oportunizar para os estudantes, né, a oportunidade de estar vivendo um ambiente mais próximo do, do ambiente de um clube, né, que era o sonho de todos os estudantes lá, estar indo para clubes e trabalhando, e também para os jogadores. Lá surge até bons jogadores, o Gustavinho passou por lá, o Gustavinho foi para o Atlético agora, o Max, o Wesley, tinha muitos bons valores lá. E então a gente pegou esse momento e trouxe ele para a realidade do goleiro. Então a gente colocou o goleiro, eu, Luiz Carlos Laudiosa, grande Laudiosa, amigo do Felipe e uma pessoa fantástica, está em Juiz de Fora hoje, é um ser humano maravilhoso. A gente separou e a gente tentou colocar os conteúdos a serem trabalhados e desenvolvidos pelo goleiro dentro desse processo de formação, sabe? Como eu disse, e volto a repetir, o que a gente considerava ser legal fazer em determinado período, tá? Então a gente conseguiu sistematizar muitas reuniões, muitos almoços perdidos na RU, porque a gente tinha que sentar direto no horário do almoço, que era o horário que todo mundo tinha, para debater. Nós vamos trabalhar força com que idade, a partir de que idade, e agilidade, sabe, os componentes assim, a entrada. Pô, será que um menino de 10 anos é mais vantajoso eu trabalhar a bola aérea? Porque tem aquele chutezinho na idade de 10 anos que acontece demais e que muitas das vezes a gente negligencia. Pô, será que, cara, como é que nós vamos fazer com isso? Então, assim, foi uma experiência também muito, muito legal, porque, Fred, o que eu mais considero legal assim, no meu processo de formação como treinador de goleiro é que eu comecei nesse projeto, depois eu passo pelo América Mineiro, assim, onde tive a oportunidade de trabalhar com meninos de base, conviver com meninos de base. Então, assim, tá me relacionando com adolescentes. Depois trabalho no futebol profissional dentro de outros cenários no futebol brasileiro, né? Série C, Série D, e pega viagem longe, pega campo ruim, e fui desenvolvendo. E depois ainda vou para fora, vou para a Europa, trabalho na segunda Liga de Portugal, agora estou na Ásia, então, assim, a minha formação, assim, ela tem uma riqueza legal, assim, porque são muitas experiências. Então, esse livro veio para contribuir com mais uma experiência, sabe? Esse livro, de verdade, esse livro, ele meio que me ensinou, acima de tudo, além de fazer o livro, né, de estar participando junto com o Laudiosa, esse livro me ensinou muita coisa que eu estava estudando ali naquele momento e que eu trago até hoje para minha vida, e outras que a gente vai modificando ao longo do tempo. Não, e é aquela coisa, né? Não quer dizer que um livro foi escrito 5 anos atrás que ele tá errado ou tá certo para hoje ou para aquela cultura, que é tudo que a gente falou hoje, né? Mas é um norteador, com certeza. Tudo que está naquele livro lá pode te nortear a chegar num lugar melhor, né? Aí, como que você vai utilizar aquelas ferramentas, como você vai ajustar aquelas ferramentas, entender cada ambiente que você está trabalhando, cada categoria, cada nível de atleta, cada cultura, cada liga, aí é com o profissional, né, João? Aqui, para fechar, deixa para a gente aí um conselho, né, para treinador de goleiro brasileiro que querem trabalhar fora do país, né? Qual que é o seu conselho aí eu sei que tem muitos, né? Quando eu fui no Brasil agora, a última vez, para fazer a licença B de treinador de goleiro, né? A maioria, pô, arruma uma barquinha aí e tal. Todo mundo quer sair, mas todo mundo. Eu sempre falo, ó, gente, tem coisa boa, mas também tem dificuldade, né? Qual que é o conselho que você deixa aí para nossos amigos aí que querem se aventurar aí no mundo internacional, né? Da preparação de goleiro? Fred, o primeiro
não ter medo, não ter medo, porque realmente você vai vivenciar coisas e culturas diferentes, e pensamentos diferentes, e pessoas diferentes, criações diferentes, e você tem que estar disposto a isso, sabe? O segundo é buscar realmente estudar para onde você está indo, quais são as características, quais são o que deve ser feito, como não pode ser feito, dando um exemplo assim muito bobo. Singapura é um país aqui perto, né? Você também já Já. ouviu. Singapura é um país fantástico, mas é um país extremamente rigoroso. Então, se eu for para Singapura, eu tenho que me adaptar àquilo, porque eu estou indo para a cultura dos outros, eu estou entrando numa cultura dos outros, onde apenas eu sou de uma determinada cultura. Então, se a gente quer conviver em sociedade, eu preciso entender que para aquele grupo de sociedade determinadas regras são importantes. Então, estude em relação ao que você tá buscando, o que você está querendo. Outra coisa, vai buscar idiomas, vai buscar idioma, vai buscar aprender para melhorar a comunicação, como a gente conversou lá atrás. Então, se você quer transmitir conhecimento, vá buscar idiomas. Isso também serve para os jogadores, tá? É para os jogadores, né? Até o Gabriel tá aí escutando esse podcast, é para os jogadores, cara. Se você quer que o treinador te passe alguma coisa e aí você vai chegar no campo, vai fazer totalmente diferente, você não vai ter outra oportunidade, não. Futebol profissional é uma chance, ele foi bem, ó, segue, não foi, vai. Então, assim, é, esse é um outro ponto. Outra coisa, é, considero muito importante, Fred, não perca o contato de casa, tá? Porque tá longe de casa é difícil. Muitas das vezes a gente sente saudade de casa, muitas vezes a gente liga para a família. Graças a Deus a internet hoje ajuda muita gente, muito, muito. Então, é, esteja disposto a esse novo estilo de vida, esteja disposto a novas culturas, experimente novas coisas, sabe? Abra o seu coração para viver grandes coisas fora, porque o mundo é muito maior do que a gente imaginava lá atrás, e eu sei, o Felipe sabe muito bem disso. O mundo é muito maior. Hoje a gente trabalhando fora, a gente vê que é muito maior e que cada lugarzinho assim tem uma coisa muito especial assim, cada um tem uma coisa que podia melhorar. Então, e assim como o Brasil tem coisas maravilhosas e coisas que podem melhorar, a Indonésia também tem, a China que você trabalhou também tem, a Tailândia também e o Felipe na República Dominicana também tem. E é assim, cara, vai de coração aberto que vai valer a pena. Vale a pena, né, Fred? A gente sabe que a gente tá fora, a gente sabe que vale muito a pena. Show de bola. É isso aí, né? Você falou de oportunidade aí, o Gabriel tá escutando a gente, né? O Gabriel que foi lá pro Ibrachina lá para jogar a copinha, né? Se destacou, foi se eu não falar o melhor, né? Um dos melhores goleiros aí da competição. E é isso, a oportunidade aparece, a gente tem que se preparar, né? Seja ela como atleta, ou como treinador de goleiro, ou como ser humano também, né? Às vezes vai aparecer uma oportunidade diferente que se você não estiver preparado para ela, né? Você às vezes vai acabar perdendo essa oportunidade. Ô, João, Fred, a né? última coisa, assim, você falou agora sobre isso, o meu coach aqui fala muito, né? Sobre se preparar. Então, se você quer ir para fora, antes de você querer ir para fora, então você se prepara para você ir para fora. Então você já corre atrás, porque na hora que a oportunidade bater, às vezes você chega num lugar e assusta. Se você estiver preparado, você vai ficar muito tempo e as portas vão se abrindo. Não, é o que eu sempre falo e tento fazer aqui, né? Eu lembro da minha primeira oportunidade para ir para Tailândia, eu mandei mensagem para alguns treinadores de goleiro aí, pô, como é que fala isso aqui? Como é que fala queda? Como é que fala? Pô, muitos não responderam, né? E hoje eu tento fazer esse trabalho aí para tentar ajudar, né? Eu sei que não dá para fazer 0800 para todo mundo toda hora, mas tento pelo menos dar, né, passar o básico aí para poder estar ajudando, porque eu sei que quando a gente não está preparado ali no dia a dia, na correria, né, principalmente no futebol profissional, se você não estiver preparado, você vai perder as oportunidades e depois para conseguir, né, o mercado, o mundo é gigante, mas o mercado ele é bem fechado, né, então é difícil a gente ver grandes profissionais no meio aí desempregados às vezes, com muita experiência, por conta que o mercado ele é muito fechado, então é difícil, então a gente não pode dar chance para o azar, né, vamos dizer assim. João, mais uma vez quero te agradecer, depois deixar o Felipe falar alguma coisa para fechar, mas te agradecer de coração, né? Muitos não sabem a diferença de horário, né? Do Brasil para a Indonésia, para os Estados Unidos, então aqui é 15 horas de diferença, né? Para ir para vocês, então te agradecer aí, né? Você veio de um jogo estressante, que é
Foi o clássico aí, né, que vocês empataram. Então, te agradecer de coração pela moral, por estar aqui compartilhando um pouquinho do seu conhecimento, da sua vivência aí, né? Então, quero te agradecer de coração mais uma vez. Sabe que você precisar de alguma coisa, a gente está aí à disposição para poder ajudar. Beleza, meu irmão? Muito obrigado, viu? Felipe, ali. Felipão, João, pedir desculpa aí pelo contratempo. É isso. Sabe que é complicado, às vezes aparece alguma coisinha ou outra. Mas mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Sempre um prazer estar conversando com você, cara. A gente troca ideia assim, mas igual eu falei com o Fred outro dia, a gente está usando esse podcast como um pretexto para poder estar com pessoas como você, sabe? Que a gente respeita, que a gente tem esse carinho, tá trocando essa ideia. E além dessa ideia, são coisas que a gente troca e pode estar ajudando outra pessoa também. Como treinador de goleiros que está começando, como o Gabriel que está aqui, que é goleiro e também quer aprender, quer escutar um pouco, sabe? Então é bacana, é engrandecedor e é gratificante estar com você aqui. A Joia e Gabriel também, obrigado por estar aí com a gente aí, beleza? E, e também deixar um parecer para todos. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, sim, coloca aqui nos comentários, a gente vai estar publicando. Se quer fazer sugestão de outros profissionais também que estão no mercado, e deixa aqui no comentário. E top, muito bom. Obrigado aí, cara. Felipe, Fred, Gabriel, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. O Felipe disse, espero poder ter contribuído, né, com alguém de um modo geral. Aqui é realmente uma conversa onde a gente possa falar um pouco sobre as nossas experiências e para quem tiver precisando de algum conteúdo, de algum conselho, de alguma discussão em relação ao jogo e tudo que compõe o jogo, já me coloca o Instagram à disposição aí, depois o Fred anota lá, coloca lá para o povo tá atento, tá? Mas João Gabriel Guerrero, e espero poder ajudar aí. E muito obrigado, Fred, muito obrigado, Felipe, pela oportunidade. São duas pessoas que eu admiro muito e que são pioneiros para a gente, né? Que foram trabalhar desde novo fora do país e que tem muito sucesso trabalhando fora. Então, parabéns para vocês, parabéns pelo projeto e sigam firme que o trabalho de vocês é fantástico. valeu demais. Tamo junto. Valeu, Gabriel, aí Valeu, Gabriel. Gabriel, conta pra gente aí, como que foi, né, sair ali do América ser emprestado, né, ir pro Ibrachina, que é uma SAF, né, de grupo da China, se eu não me engano, né. É, hoje em dia eles estão vendendo, né, compra, vende, nem sabem quem que é o dono mais, né, mas é uma SAF ali, né, de investidores. Como que foi, né? Como que você se preparou, né, para essa oportunidade? Como que foi, né, na parte mental, né? Você sair do América, via um pouco ali isso tudo do Ibrachina ali por fora nos vídeos anteriores, antes de você chegar, já conhecia. Como que foi para você chegar lá né, conseguiu desenvolver um bom trabalho e hoje aí retornou aí para o América aí, né? Se eu não me engano, renovou o contrato também, já jogou de novo aí com o Sub-20. Como que foi essa girada de chave aí? Como que você conseguiu se preparar para desenvolver bem o trabalho aí na Copa São Paulo? Fala, Fred, tudo bem? É, Eu tava passando por um momento na América bem no início, assim, bem conturbado, porque não tava jogando, né? E a gente sabe que goleiro, querendo ou não, tem que estar sempre atuando. E tive essa oportunidade. Quando caiu o convite na minha mesa, eu não pensei duas vezes. Vai fazer, eu acho que esse ano, 10 anos de América, e, tipo, nunca tinha jogado em outro time, sem ser o América, e abriu o coração. E fui de peito aberto lá para encarar o desafio. Chegando lá, estrutura bem diferente do América, né? É uma estrutura um pouco inferior, mas para times assim de São Paulo, de interior, abre aspas, é muito boa, sabe? Não falta nada, tudo. O... Foi um desafio assim bem desafiador, porque a gente vai lidando com outras coisas, várias pressão, lá um clube que cobra bastante, coisa que não acontecia muito, nunca tinha vivenciado muito sub-20 em si. E isso para mim foi fundamental. E tem um trabalho também do Marcos Tertuliano, né, que é o treinador de goleiro de lá, que me ajudou bastante a encarar esse lado mental do goleiro, tudo. E
foi bem sucedido, né? O ano, tanto quanto o Paulista e a Copinha, né? Show de bola. Gente, né? O João, eu falei, a gente brincou no off aqui, né? Filho de pai bonito tem um tanto, né? Mas com certeza aí o João, né? Todo mundo aí, o Lincoln, o Everton, né? A gente que teve a oportunidade de trabalhar com você um pouquinho aí. Estávamos, né, na torcida, eu assisti alguns jogos seus na Copinha, né? Sabendo que seria uma oportunidade única para você se restabelecer no mercado de novo, né? Então, parabéns aí pelo trabalho, que você continue se dedicando, né? Que essa Copinha seja só que tenha sido só uma injeção de ânimo para você continuar batalhando, né? E se dedicando e aprendendo todo dia para poder chegar onde você quer chegar, que eu tenho certeza que é no mais alto nível, né? Então, parabéns, continue se dedicando, continue procurando evoluir, né, todo dia, né? Porque o futebol profissional, igual o João falou aí, às vezes só vai ter mais uma oportunidade e que você continue se preparando, se dedicando. Para esses próximos desafios, né? Já jogou, igual eu falei, jogou o último final de semana de novo aí com o Sub-20 do América, né? Continue se dedicando aí, trabalhando, que tem muita gente que torce por você aí, beleza?